TV Câmara, Campinas.
enviou justificativa de ausência com cumprimentos ao nosso palestrante, o prefeito municipal de São Paulo, Bruno Covas. Com a palavra, Jaqueline Abreu, do CIEE. Bom dia, pessoal. Nossa, que desânimo. Bom dia, gente. Bom, hoje, né, eu acho que é sempre um prazer para a gente estar aqui e sempre, né, agradecer essa parceria da Elecamp, a oportunidade, a disponibilidade em nos receber. Eu acredito que para os jovens isso é muito importante, né? Sai um pouco da nossa casinha, isso é muito bom também, esse relacionamento. E eu agradeço a oportunidade que vocês têm nos dado em promover essas palestras para que os nossos jovens adquiram conhecimento, e hoje, em especial, né, sobre cidadania. Então, acho que é importante a gente entender os nossos direitos, os nossos deveres como cidadão, e eu espero que todos aproveitem bem a palestra e tenham um excelente dia. Com a palavra agora, a coordenadora da Elecamp, Nelly Monteiro. Bom dia. Para nós, é mais um evento que a gente está promovendo dessa parceria tão rica com o CIEE. Desde 2014, a gente tem essa parceria com o CIEE. Gostaria de agradecer, em nome da instrutora do CIEE, que compõe essa mesa, todos os instrutores do CIEE, a coordenação, a direção do CIEE, todos vocês. O vereador Rossini, que tanto apoia as atividades da Elecamp, que é o nosso palestrante de hoje. Gostaria de fazer uma consulta. Quem conhece a Elecamp? Quem sabe o que é a Elecamp? O que faz a Elecamp? Então, eu vou aproveitar esse momento para explicar para vocês. A Elecamp é a escola do Legislativo da Câmara. Então, ela tem o objetivo de capacitar os servidores efetivos, comissionados, os vereadores e seus assessores. Então, a gente promove cursos de capacitação e reciclagem. Muda a legislação, a gente precisa estar sempre envolvido com as mudanças para bem desenvolver o nosso trabalho. Trabalho lá na Elecamp eu, sou pedagoga, concursada, a Dani, que está aqui, e a gente tem mais 2 técnicas legislativas. A Elecamp também desenvolve trabalho com a comunidade, formação política e cidadã. E, dentre essas, com o CIEE. A gente já teve parcerias com a Junta Militar, com o CIEE e com outras organizações. E a Elecamp desenvolve também o Parlamento Jovem, que é a menina dos olhos da Câmara e da escola. Então, esse é o trabalho da Elecamp. Eu gostaria de convidar vocês no site da Câmara. Quem aqui já visitou o site da Câmara? Visitem o site da Câmara, gente. Para ser cidadão, o vereador depois, acredito que vai até tocar nesse assunto, vocês precisam ter conhecimento. E lá tem tudo. Tudo que se passa no Legislativo tem lá no site. No primeiro ícone institucional, vocês vão encontrar a Escola do Legislativo. Além dessa palestra que a gente oferece para vocês, tem muitas outras palestras que estão lá que vocês podem participar. Vai ter uma, inclusive, no dia 30 de agosto, que eu gostaria de convidá-los já, vocês ou familiares, qualquer pessoa que tenha interesse no tema, que vai falar sobre o alcoolismo feminino. Então, vocês podem procurar lá o site e se inscrever, as palestras são gratuitas. Tá? Lá tem tudo que a gente já fez nesses 5 anos. Vocês podem procurar lá eventos já realizados, tudo que a gente já fez, que foi gravado, está lá e vocês podem ter acesso a esse material. Tá? Então, agora vocês não podem mais dizer que não sabem o que é Elecamp, né? Muito obrigada, espero que seja uma manhã de muito conhecimento para vocês. E, por fim, passamos a palavra ao vereador Luiz Rossini. Bom dia. Bom dia, como diz a Jaqueline, falar com vontade, com energia, né? Cumprimentar primeiro a Jaqueline, em nome dela toda a equipe do CIEE, por essa parceria exitosa de anos já aqui com a Elecamp, cumprimentar a Nelly, a Dani e todos os técnicos da Elecamp, da Escola do Legislativo de Campinas. Cumprimentar os servidores da Câmara de Vinhedo, que vieram aqui conhecer um pouco os nossos trabalhos, sejam bem-vindos. E cumprimentar cada um de vocês em nome do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, e de todos os vereadores.
Na verdade, a Nelly já disse, mas uma das funções ou missões da Elecamp é ajudar a promover a cidadania na nossa cidade, para a população, né, de Campinas. Nós estamos na Casa do Povo, que é a casa de vocês. E a Câmara ela tem que devolver, em forma de serviço, de oportunidade, de informações, de utilidade pública, né, para a cidade de Campinas e justificar, inclusive, a sua existência. E a preocupação com o estímulo e a formação cidadã da nossa pessoa tem sido uma das diretrizes da Elecamp. Todos os eventos que a gente faz na Câmara, como esse, a gente inicia com a execução dos hinos brasileiro e de Campinas. Porque está na base da cidadania também a gente aprender a respeitar, valorizar os símbolos da pátria, desenvolver o senso de civismo, de patriotismo. Isso está na base da formação de qualquer cidadão. O hino de Campinas, a gente coloca, porque é um dos símbolos de Campinas, nós temos o brasão, a bandeira e o hino como símbolos da cidade. Nós que nascemos ou vivemos em Campinas, conhecer e reconhecer esses símbolos é uma forma também de reverenciar a terra onde a gente vive, né? Mostrar respeito pelo local, pela sociedade da qual a gente faz parte. É gostoso quando a gente vê as pessoas cantando o hino nacional. O hino de Campinas é difícil cantar, eu reconheço. É uma obra-prima de Carlos Gomes, que foi o único compositor não europeu a estrear, executar uma ópera no Teatro Scala de Milão. Aliás, o ano que vem faz 150 anos que Carlos Gomes estreou, executou a ópera O Guarani no Teatro Scala de Milão. Na época foi um fato assim revolucionário, né? E essa obra, esse hino de Campinas, é uma obra que ele fez para uma feira industrial de Campinas, lá no século XIX, e que hoje ela foi elevada à condição de hino, né? É um pouco da história, conhecer isso ajuda a gente desenvolver esse sentido patriótico de respeito à nossa cidade e à nossa pátria, que eu acho que é fundamental. A gente precisa saber valorizar, né, aquilo que nos diz respeito e que tem a ver com a nossa vida e a nossa história. Então, sejam bem-vindos. Depois eu vou falar um pouco mais na palestra. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Aproveitem essa manhã. Obrigado. Então, agradecemos a participação da mesa e convidamos agora o nosso palestrante, vereador Luiz Rossini, para dar início à palestra O que é cidadania e qual o meu papel nesse processo. O vereador é formado em administração com especialização em orçamento e contabilidade pública. Tenham todos uma boa palestra. Bem, então vamos lá. Deixa eu ver se começa a aparecer ali. Nós vamos refletir um pouco sobre o que é cidadania, não é? A gente falou um pouco, mas a gente vai entender um pouquinho melhor o que é cidadania. Eu queria primeiro me apresentar um pouquinho mais para vocês, né? Por que eu estou aqui, né? O que me qualifica para estar aqui falando com vocês, né? Eu sou algumas funções ou papéis que eu desempenho na sociedade. Eu sou assessor nacional da Pastoral da Sobriedade, que é um movimento ligado à Igreja Católica, que tenta ajudar as pessoas e as famílias a viver em sobriedade. É uma missão que eu faço com muita alegria. Sou membro da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, FEBRACT. Foi fundada pelo Padre Haroldo Ram. Não sei se vocês já ouviram falar do Padre Haroldo. O Padre Haroldo Ram completou em fevereiro deste ano 100 anos de uma lucidez, de uma energia, de uma jovialidade de dar inveja, né? Uma pessoa sábia, um cidadão, inclusive, que dedica a sua vida a cuidar de pessoas que sofrem com problema de drogas, alcoolismo, né? E ele criou essa entidade que eu participo. Eu criei e fui presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes de Campinas. Fui também presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas do Estado de São Paulo. Tanto o do município quanto do Estado, esses conselhos são colegiados, composto por representantes da sociedade civil, universidades, órgãos do governo, para pensar como a cidade e o Estado vai enfrentar a realidade das drogas, que hoje é uma preocupação de toda a sociedade, né? Aqui em Campinas, por ser Rossini, neto de italiano, né,
Eu participo da comunidade italiana, hoje eu sou presidente da Casa de Itália de Campinas. Sou vereador no meu 5º mandato pelo Partido Verde, mas eu costumo dizer que, antes de tudo, eu sou cidadão. O que me permitiu, ao longo da minha vida, assumir diferentes papéis e responsabilidade na sociedade, foi o fato de que um dia eu decidi exercer a minha cidadania. Eu tomei consciência da importância do que é ser cidadão. E quando eu incorporei isso como um estilo de vida, se preocupar em ser cidadão, a minha vida mudou. Inclusive a minha carreira profissional, as minhas relações de amizade, ajudou muito a ser quem eu sou hoje, quando eu decidi e tive consciência, obviamente, da importância do que é ser cidadão. E eu quero falar aqui como cidadão para vocês, e tentar despertar, desenvolver esse senso de cidadania que já existe dentro de cada um de vocês, mas que é importante para o futuro pessoal, profissional da vida de vocês. É isso que eu vou tentar falar com vocês. Mas se a gente perguntar assim, o que é cidadania? Às vezes a gente tem dificuldade de definir, de conceituar o que é cidadania. Se eu perguntasse para vocês, só para tentar fazer uma correlação, o que é educação? Você consegue definir o que é educação? Mas todo mundo sabe, tem dentro de si uma ideia do que significa educação, porque vocês estão inseridos dentro do sistema, do processo de educação. Vocês frequentam escolas, vocês vivenciam a educação. Ainda que a gente tenha dificuldade em definir, mas todo mundo, quando a gente fala em educação, sabe do que a gente está falando, porque vocês vivenciam, exercitam isso. Cidadania é a mesma coisa. Talvez a gente não consiga definir com palavras e tal, tem dificuldade, mas na hora que você exercita, você desenvolve, você vai entender o verdadeiro sentido do que é ser cidadania. A Câmara de Deputados Federal, ela desenvolveu um vídeo sobre cidadania, que eu vou passar para vocês, porque ela dá uma contextualizada legal e vai virar assim como assim, mote, né, para a gente acabar desenvolvendo o que nós vamos falar aqui hoje. Um videozinho, preste atenção, que acho que é muito legal. Tá aí? Tem que dar o toquinho aí, acho. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com 2 importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos.
Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse ou exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima! Guardou bem? Acho que tem muita coisa que foi falado aí, a gente precisa dar uma esmiuçada só para rever e recapitular. Esse videozinho fala de uma forma geral o que é cidadania, a importância, né? Mas vamos pontuar isso. Então, a gente viu lá o que é cidadania, o conceito. É o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição de país por parte dos seus respectivos cidadãos. Então, cidadania é o exercício, aqui está dos direitos, obviamente, observância dos deveres, né, mas direitos civis, políticos e sociais. Ali traz algumas conceituações. O que é um direito civil, estabelecido, inclusive, na Constituição? O direito civil são aqueles inerentes à liberdade individual, liberdade de expressão, de pensamento, manifestação religiosa, direito de propriedade, de poder fazer contrato, celebrar contratos, direito de ir e vir, direito de acesso à justiça. Esses são chamados direitos civis, que a Constituição garante a todos os cidadãos. Você ter consciência que tem esses direitos vai determinar, obviamente, como você vai se comportar e usufruir desses direitos na sociedade. Os direitos políticos são aqueles relacionados ao direito de participação, do poder político. Todo mundo tem direito de votar, de ser votado, todo mundo, segundo a lei eleitoral. A gente já vai ver isso aí agora, né? Isso são direitos políticos. Ninguém pode tirar esse direito de votar, escolher quem vai te representar, de ser candidato, de ser votado. Então, são chamados direitos políticos, né? E os direitos sociais, isso é mais novo, viu? Uma coisa aí do século praticamente XIX, é o conjunto de direitos relativos ao bem-estar social, econômico, direito à saúde, à educação, à segurança, à habitação, né? Direito de viver num meio ambiente equilibrado, limpo, saudável. Esses são chamados direitos sociais. E quem deve promover, garantir esse direito é o Estado. Então, todos nós temos esses direitos enquanto cidadãos. E o Estado, obviamente, tem que prover esses direitos. O que é ser cidadão, em linhas gerais? Então, agora que a gente já sabe um pouco o que é cidadania, né? Bom, primeiro,
para a gente ser cidadão, a gente tem que ter consciência de que nós somos um sujeito de direitos. Nós temos direito à vida, à liberdade, direito de ir e vir, à propriedade. Você tem que ter consciência de que tem esses direitos. Entender por que esses direitos são importantes. E lutar por eles. Exercitar esses direitos, né? Mas ser cidadão não é só falar, sou cheio de direito. Pressupõe também a consciência das nossas responsabilidades, deveres que o cidadão, então ele tem que ter consciência das suas responsabilidades como parte integrante de uma coletividade, de uma sociedade, né? E nós temos que ter uma postura, uma conduta, uma atitude condizente com esse espírito de fazer o local onde a gente vive um local onde todos possam viver bem. A gente tem que contribuir para o bem comum. Os nossos deveres, estabelecidos em lei, têm também esse objetivo, essa finalidade. Ao cumprir os deveres, a gente está contribuindo para o bem comum da sociedade onde a gente vive, né? Você conhece quais são os seus direitos e deveres? Se a gente quer ser cidadão e fala que a gente é sujeito de direitos, que a gente tem deveres, obviamente a gente tem que conhecer quais são esses direitos e deveres. Conhecer seus direitos significa depois lutar por eles, exigir que eles sejam respeitados. Conhecer os deveres significa cumprir esses deveres. Aliás, tem um princípio do direito que diz o seguinte: a ninguém, direito geral, né, da advocacia, a ninguém é dado o direito de alegar ignorância da lei, sabia ou não? Se existe uma lei que estabelece uma obrigação, uma responsabilidade, e você não conhece e desrespeita, você não pode chegar diante do juiz, eu não sabia, né? Por exemplo, matar animal silvestre é crime, passível de prisão, sabia? Se estiver passando uma capivara lá perto da tua casa, você vai lá e mata esse bichinho, você pode ser preso. E você não pode falar lá assim, eu não sabia que não podia matar. Só para dar um exemplo. Então, em tese, a consciência e o conhecimento dos direitos e deveres é uma obrigação de todos os cidadãos, né? Então, o exercício da cidadania pressupõe, né, o conhecimento desses direitos e o significado deles, a importância deles. Você só vai fazer e realizar alguma coisa na hora que você compreender o porquê você tem que fazer aquilo, obrigado a fazer, ou porquê você tem esse direito. Agora, se nós somos cidadãos brasileiros, todos nós somos cidadãos brasileiros aqui? Óbvio, né? Se a gente é cidadão brasileiro, primeiro a gente tem que saber também como é que funciona o nosso Estado, o Estado brasileiro, né? É mais ou menos assim: que país é esse? Lembrando aquela letra da música. Que país é esse? Que país é esse que a gente vive, né? E o que estabelece e define o modelo e o país que nós somos é a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela estabelece o modelo de país que o Brasil é, a forma como ele vai se organizar, ele que estabelece vários princípios, né? É claro, não vou nem perguntar aqui quem já leu a Constituição alguma vez, né? É difícil, mas é bom a gente saber que a Constituição, chamada de Carta Magna, a lei maior, ela é que dá a base, né, para que a gente possa exercer a nossa cidadania. Principalmente que vai desenvolver a carreira de advogado, entrar no direito, obviamente vai ter que conhecer com mais profundidade isso, né? Mas logo no artigo 1º da Constituição, ela define que país nós somos, que fala lá no artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, o pluralismo político. Artigo 1º da Constituição. Ele encerra vários conceitos. Eu vou destacar alguns que é importante. Ele fala que nós somos uma república federativa, um Estado democrático de direito, garante como fundamento da nossa democracia a soberania e a cidadania. Vamos refletir um pouco sobre esses conceitos que já estão definidos lá no artigo 1º.
fala que nós somos uma república. O que é uma república? Vocês sabiam que nós somos uma república? Nós já fomos colônia de Portugal. Não tínhamos nem direito enquanto cidadãos. Nós éramos uma extensão do governo português. As leis de Portugal equivaliam sobre nós. Um dia o Brasil resolveu ficar independente, se libertar de Portugal. Aí nós proclamamos a nossa independência. Vocês lembram quem proclamou a independência do Brasil? Quem? Dom Pedro I. Um dia ele falou, né, independência ou morte, pelo menos uma célebre frase. Vocês lembram quando foi proclamada a independência do Brasil? Ano? Não, vai. Dia e mês. Quando que foi? 7 de setembro. De que ano? 1822. Vocês tiveram aula de história, né? Às vezes a gente não presta atenção. Mas o que nós somos hoje é fruto também desses movimentos históricos que acabaram ajudando a fazer do Brasil o que ele é hoje. É claro que tem todo o conceito histórico, uma justificativa, ameaça de invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte, a família real resolveu vir para cá para não perder o Brasil, vamos tornar o Brasil independente. Tem toda uma história, mas nós nos libertamos de Portugal e passamos a ser uma monarquia à época. Nós tínhamos um imperador, Dom Pedro I era imperador, e tinha um modelo de governo em função daquele jeito que nós éramos. Depois nós nos tornamos uma república. Vocês lembram quando foi proclamada a república no Brasil? Ano 1889. Lembram? Que dia é o dia da proclamação da república? 15 de novembro. Às vezes cai em vestibular, viu? Concurso do Enem. Então, no dia 15 de novembro de 1889, o Brasil se tornou uma república, num movimento liderado por quem? Quem foi o primeiro presidente da República do Brasil? Marechal Deodoro da Fonseca, né? Também tem uma razão histórica, a gente compreender isso pode entender, mas a partir de 1889 o Brasil passou a ser uma república. República é uma forma de governo onde o chefe de Estado é escolhido pelo povo, né, por meio de eleição. Na época, ele já se auto-intitulou presidente, elaborou a primeira Constituição, garantiu esse direito lá, mas a república é uma forma de governo onde o chefe de Estado é o presidente da república, né, aqui no Brasil, eleito a cada 4 anos, escolhido pelo povo. Nós somos diferentes de monarquia, como eu vi, a monarquia, o rei é o chefe de governo, ele não é eleito, ele nasce rei, é a coisa da hereditariedade, passa de pai para filho, né? Existem alguns países ainda onde a monarquia existe, prevalece. Vocês conhecem algum país que é monarquia ainda ou não? Inglaterra, Japão, Holanda, tem outros aí. Nós também somos uma federação. O que é isso? República Federativa. Nós somos uma federação. Ou seja, a união política dos estados que têm Constituição e governos próprios, né? O Brasil é composto por 26 estados e um Distrito Federal e 5.570 municípios. Isso compõe a nossa federação. Todos eles têm seus governantes eleitos pelos povos, pelos seus eleitores, pelos seus cidadãos, e têm leis particulares. A nossa federação permite que os estados e municípios tenham uma autonomia relativa. Nós temos que respeitar a Constituição Federal, mas nós temos direito de eleger e elaborar leis locais, né? E uma coisa, essa união é indissolúvel. A federação não pode ser dissolvida. Ainda que a gente ache que vamos separar São Paulo do resto do Brasil, não podemos. Nós fazemos parte dessa federação, só se mudar a Constituição e tal, mas hoje não podemos. Aqui é só um mapinha mostrando as unidades federativas do Brasil, e o artigo 1º fala, somos um Estado democrático de direito. Vocês já ouviram essa expressão? Vivemos num Estado democrático de direito?
significa, em primeiro lugar, que somos uma democracia, né? A democracia é o governo do povo. Né? Se você pegar, a democracia é o governo do povo. Em tese, quem deve estar à frente dos destinos do país, comandando a nação, é o povo. Né? A Constituição estabelece no artigo 1º, todo poder emana do povo, né, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Uma coisa interessante da Constituição brasileira é que ela disse que o Brasil é uma democracia representativa e participativa. A democracia representativa significa isso. Nós temos o direito de escolher os nossos representantes para cuidar dos destinos do município, do Estado e da União. Quem vai administrar, desenvolver políticas públicas no município, no Estado e na União, na Federação, no Brasil, vamos falar assim, são pessoas indicadas pelo povo nas eleições. Nós temos esse direito. Isso é assim, nós indicamos nossos representantes. Mas nós somos uma democracia participativa. Ou seja, a Constituição criou canais, mecanismos que permitem o cidadão e a sociedade participar diretamente dos destinos, até elaborar lei. Nós, se juntar todo mundo aqui, nós podemos apresentar um projeto de lei de iniciativa popular, coletar um número de assinaturas, e a Câmara tem que votar, ou a Assembleia, ou o Congresso Nacional. Mas a nossa participação se dá também nos conselhos de direito. Existem vários conselhos que foram criados para permitir que a população possa participar do destino da sua cidade, do seu estado e do seu país. Por exemplo, nós temos cerca de 19 conselhos, se eu não me engano, em Campinas. Temos o Conselho Municipal de Saúde, que tem representantes do governo, da sociedade, que vão decidir como Campinas, por exemplo, vai aplicar os recursos da saúde, quais os programas de saúde que são prioritários. Nós temos o Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Habitação, Conselho Municipal de Segurança, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência. Meu Deus! Esses conselhos são espaços que a Constituição garante para que a gente possa ajudar a decidir diretamente como o governo local vai desenvolver políticas públicas nessa área. Vocês conheciam isso? Então, o cidadão que quer ser ativo na sua sociedade, conhecendo, ele pode participar desses conselhos e ajudar a interferir nos destinos do seu município, Estado e nação. Né? Nós somos também um Estado de direito, né? Estado democrático de direito. Isso quer dizer que a Constituição e as leis valem para todo mundo, todos são iguais perante a lei. Ninguém vale para todos. Esse Estado de direito garante que o que vale para você, vale para mim, vale para o presidente, vale para todo mundo. Né? E temos soberania, que é um princípio também da Constituição. O Estado brasileiro é independente dos outros países. Ele tem autoridade, por exemplo, no seu território. Pode ter a sua moeda própria, criar suas leis. Essa autonomia significa que a gente pode, inclusive, declarar guerra ou paz. Nenhum país pode vir aqui decidir ou interferir naquilo que a gente quer fazer. Isso é soberania. E a cidadania, obviamente, um dos princípios garantidos na Constituição é um pouco disso, né? Garante que o cidadão brasileiro tenha direitos e deveres para ele poder participar da vida em sociedade. Né? A ele, ao cidadão brasileiro, é garantida a liberdade, direito à justiça, bem-estar econômico, social. Uau! Olha só como essa Constituição é poderosa. Para organizar e administrar as ações no país, a Constituição também separa várias atribuições nos 3 poderes, os poderes da República. A teoria da repartição dos poderes foi desenvolvida lá no século XVIII, ainda por Montesquieu, né, na Revolução Francesa, depois disso. Vocês sabem quais são os 3 poderes da República? Vamos lá, vamos ver quem me ajuda. Pode falar. Legislativo, Judiciário, Executivo. Parabéns. Né? Então, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário.
O que quer dizer e qual o papel de cada um desses poderes? Que a gente precisa entender, pelo menos, rapidamente aqui. Ó. O Poder Legislativo tem o papel de elaborar e modificar as leis, né? De fiscalizar o Executivo. É uma responsabilidade do Poder Legislativo. Saber se o Poder Executivo está cumprindo as suas missões, seu papel, né? E representar os interesses da população. O Poder Legislativo representa a população e deve defender os interesses da população. E ele está dividido nos 3 níveis de governo. Na União, quem representa, quem é o Poder Legislativo? É o Congresso Nacional. O Congresso Nacional brasileiro ele é composto por 2 casas legislativas. Pela Câmara de Deputados, que são os deputados federais, né? O Brasil tem 513 deputados federais, eleitos em todos os estados. E cada estado tem uma quantidade de deputado proporcional ao número dos seus eleitores, né? O estado de São Paulo tem 70 deputados federais eleitos, lá em Brasília. E tem o Senado Federal. O Senado Federal, composto pelos senadores. A função do Senado Federal, inclusive, é defender os interesses do Estado. Cada Estado elege 3 senadores. Né? Então, o Estado de São Paulo tem 3 senadores eleitos. O mandato do senador é de 8 anos, e ele, a cada 4 anos, renova 1/3 e 2/3 do Senado. E nós temos nos estados a Assembleia Legislativa, que são os deputados estaduais. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é composta por 84 deputados estaduais, né? E no município nós temos a Câmara Municipal de Vereadores. Então, todo município tem a Câmara de Vereadores, que é o Poder Legislativo Municipal, local. Aqui em Campinas, nós somos em 33 vereadores, que também é um número definido pela Constituição, proporcional à população, o número de habitantes da cidade. O Poder Executivo ele é responsável por executar as leis, administrar o Estado através de políticas públicas. A forma como o Poder Executivo atua é elaborando, executando aquilo que é chamado de política pública, aquilo que deve garantir, inclusive, aqueles direitos à segurança, à saúde, né? Ele é representado pelos administradores ou chefe do Poder Executivo nos 3 níveis de governo. Na União, o chefe, o representante do Poder Executivo, é o presidente da República. No Estado, quem representa o Poder Executivo? Quem? O governador, né? E no município, quem é o chefe do Poder Executivo no município? Vai ganhar uma bala quem acertar, hein? O prefeito. É claro que vocês sabiam isso, vocês estão meio tímidos e tal, né? Mas esses são os chefes do Poder Executivo. O Poder Judiciário é aquele responsável por aplicar e garantir a aplicação da lei. Se você tiver um direito seu que não está respeitado, você pode se socorrer do Poder Judiciário para fazer valer o seu direito. Então, e também administrar a justiça. É composto por juízes e desembargadores. Rapidão. Começa na primeira instância, que a gente chama, são os juízes de direito. Nós temos juízes federais, juiz eleitoral, juiz do trabalho, juiz militar. Você entra com uma ação na primeira instância, são esses juízes que vão dar a primeira decisão. Depois, você não gostou, você pode recorrer para a segunda instância, que são os tribunais de justiça, Tribunal Regional Federal, Eleitoral, do Trabalho. E ainda você tem a última instância, o recurso, que é o Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, são instâncias do Poder Judiciário para tentar você garantir os seus direitos e resolver demandas que, às vezes, no dia a dia aí a gente tem, né? Resumão: poderes da República. Legislativo, no nível federal, representado pelos deputados federais e senadores, nos estados, pelos deputados estaduais, e no município, pelos vereadores. O Poder Executivo, nível federal, na União, o presidente da República, no estado, os governadores, no município, os prefeitos. E o Judiciário, que tem o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e os juízes. Isso aqui é só para memorizar um pouco a estrutura
dos poderes do Brasil. Nós falamos que o Poder Legislativo tem o papel de elaborar a lei, o Executivo vai executar as leis, e o Judiciário vai vigiar, ver se as leis estão sendo cumpridas. Agora eu pergunto, o que é uma lei? Você sabe, se você é obrigado, você tem direito estabelecido em lei, tem dever estabelecido. O que é uma lei? Né? Então, de uma forma muito simples, uma lei é uma norma, uma regra, que ela é obrigatória ou necessária, né? Ou estabelece princípios que deve ser seguido pelo cidadão, né? A lei tem como função controlar, orientar o comportamento dos membros de uma sociedade para que eles ajam segundo o interesse social. Você não pode fazer o que você quer na sociedade. Você tem muitos direitos, você tem liberdade de fazer muita coisa, mas isso tem que ser exercido dentro dos parâmetros da lei, né? Por quê? Para defender o interesse social. A lei estabelece direitos, obrigações e penalidades. Eu costumo dizer que a lei é como se fosse uma moeda de duas faces. De um lado, ela estabelece um direito, e, de outro lado, ela estabelece um dever, né? Quando ela estabelece o direito, todo mundo tem direito à educação. Está lá, o Estado tem o dever de promover a educação. Então, toda lei estabelece direitos e deveres, estabelece penalidades. Toda lei estabelece o seguinte, se o cara não respeitar a lei, fica por isso mesmo? Senão desmoraliza a lei, a norma, né? Então, a lei ela também vem com penalidades. Olha, quem não cumprir a lei está sujeito a... São vários os tipos de penalidade, multa, prisão, um monte de coisa. No inciso 5º da Constituição, no parágrafo 5º, inciso 2, ela diz assim, olha que legal isso. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Olha a importância da lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for estabelecido em lei. Ninguém pode chegar para você, faça isso, sem que tenha uma lei que determine que você faça. Ou você não pode fazer isso, se não tiver uma lei. Isso é um princípio fundamental aí também do Estado Democrático de Direito. As leis, elas são classificadas também em lei federal, estadual e municipal. A primeira lei federal é a Constituição Federal, que organiza o Estado brasileiro, né? Aprovada pelo Congresso Nacional e tal, e vale para todo o país. Uma lei federal, ela tem o alcance, vale para todos os cidadãos de todos os estados, de todos os municípios do país. Alguns exemplos de lei federal, só para a gente compreender melhor. Por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro é uma lei federal, elaborada pelo Congresso Nacional. Ela traz alguns direitos e deveres lá. Por exemplo, quem tem o direito de dirigir no Brasil? Hã? Quem? Alguém aqui já adquiriu o direito de dirigir? Levanta a mão. Uau, que bom. O que diz essa lei? O cidadão maior de 18 anos, ele passa a ter o direito de dirigir. Mas quando você faz 18 anos, você já pode sair por aí dirigindo? Pode? Você tem que o quê? Estar habilitado. Você tem o direito, mas para exercer esse direito, você tem que ter a Carteira Nacional de Habilitação, você tem que ter a carteira de motorista. É uma condição para exercício desse direito. E, obviamente, ela também estabelece deveres, né? Se você quer ser motorista, você tem que respeitar a sinalização, não dirigir alcoolizado. Sabia, não? Nos Estados Unidos, alguns estados estabelecem que o direito de dirigir, que pode ter carteira de motorista, é quem tem mais de 16 anos. O que vocês acham daqui em Campinas? Eu sou vereador. Vamos elaborar uma lei aqui para que o maior de 16 anos possa dirigir em Campinas? O que vocês acham? Olha, primeiro, ainda que eu tenha certeza, consciência de que o jovem maior de 16 anos, em Campinas, é consciente, é responsável, cumpridor dos seus deveres, eu acho que ele está pronto para dirigir, ainda que eu ache isso, eu como vereador não tenho competência para aprovar uma lei. Olha, em Campinas,
o maior de 16 anos vai poder dirigir. Porque, assim, o que estabelece essa regra é uma lei federal. Então, a Câmara, o vereador, não pode adotar uma medida e alterar uma lei federal. O Congresso Nacional pode, mas o vereador não pode. Então, a gente tem limitações também. Ainda que eu ache que vocês têm todo juízo suficiente para dirigir. Apesar de que é uma preocupação. Em 2017, morreram 60 mil pessoas, em acidente de trânsito no Brasil, sabia ou não? Segundo as estatísticas, 85% ou mais desses acidentes foram provocados pelo motorista. Imprudência, excesso de velocidade, ultrapassar onde não deve, ou dirigir sob efeito do álcool, né? Agora, se você coloca mais gente dirigindo, a chance de aumentar os índices aumenta também, né? Então, o critério de 18 anos é um critério que o Estado brasileiro adotou no sentido de proteção da sociedade, né? Mudar isso significa ter certeza de que essa mudança não vai piorar esses indicadores. No dia que a gente tiver uma juventude cidadã, consciente, formada, eu sei que hoje muitos jovens são muito mais sérios, responsáveis do que muitos adultos aí. Hoje a nossa juventude é mais responsável do que muitos adultos, né? Mas o princípio da lei é esse. E ela define penalidades. Quem não cumprir a lei pode ser multado, pode ter o direito de dirigir suspenso, pode ter o veículo apreendido. Uma outra lei federal é o Código Eleitoral. Por exemplo, estabelece o direito ao voto. Quem tem direito de votar no Brasil? Hã? Essa lei é interessante, porque ela dá o direito, é facultativo o voto, vota se quiser, o maior, ou quem tem mais de 16 ou 17 anos, e quem for maior de 70 anos. Quando você fizer 70 anos, você não é mais obrigado a votar. Você tem direito, se quiser, né? Agora, passa a ser obrigatório, dever, quando o indivíduo completar 18 anos. Agora, o voto é uma coisa tão importante que ela permite quem tem 16 anos, se quiser participar dos destinos da sua cidade, do seu país, quiser participar do processo de escolher quem você acha que deve te representar, ele te dá o direito aos 16 anos de fazer isso. E, na minha opinião, o jovem que aos 16 anos tira o seu título de eleitor e voluntariamente se dispõe a participar desse processo, ele é muito mais consciente do que aqueles que vão votar por obrigação. Não é verdade? Quem já tem título de eleitor aqui? Parabéns. Pode dar uma salva de palmas para quem tem título de eleitor. Isso é... Agora sim, a lei também estabelece penalidades. Se você tem obrigação de votar e não vota, você não pode tirar passaporte, você não pode fazer concurso público, meu Deus. Então, toda lei estabelece direitos, deveres e penalidades. O Estatuto da Criança e do Adolescente, eu só coloquei, é uma lei federal, uma lei importante. No artigo 243, ela estabelece uma coisa que é bom todo mundo saber, viu, gente? Olha o que diz o artigo 243 do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. É proibido, é crime, vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes podem causar dependência física ou psíquica. Essa lei estabelece o seguinte: quem descumprir essa lei, quem vender, oferecer, dar bebida alcoólica para menor de 18 anos, olha lá, ó, pode ser preso, 2 a 4 anos, pode ter multa, pode ter o estabelecimento. Vocês sabiam disso ou não? O que vocês acham desse artigo da lei? Nenhuma lei pode existir para prejudicar a sociedade. O objetivo da lei é beneficiar as pessoas, a sociedade e a coletividade. Porque o Estado brasileiro, a exemplo de muitos estados nacionais, resolveu colocar essa proibição de consumo de bebida alcoólica por menor de 18 anos.
porque as estatísticas do Brasil são terríveis. Os indicadores, as estatísticas de morte prematura por causa externa, acomete principalmente os jovens de 15 a 24 anos. Quem está morrendo no Brasil é a juventude. E muitas dessas causas se dão por conta do uso de drogas, entre elas o álcool, que é uma droga lícita. Essa norma visa proteger a nossa infância e adolescência. Infelizmente, no Brasil, a cultura brasileira é muito irresponsável na relação com a bebida alcoólica. A gente acha que álcool não é droga, que beber socialmente tudo bem. Se eu for para a balada, eu tenho que parar no esquenta, me desinibir. Cada um tem a sua justificativa. Mas beber traz risco à saúde e alguns riscos sociais. É só para dar um toque, essa norma tenta proteger vocês, viu? A lei do aprendiz, muitos aqui já se enquadram nela, né? É uma lei federal que obriga as empresas a reservar uma parte, contratar jovens entre 14 e 24 anos como aprendizes, dar uma flexibilizada nas leis trabalhistas para estimular que as empresas ofereçam a oportunidade dos jovens iniciarem uma carreira profissional, entenderem o funcionamento de uma empresa, desenvolver uma profissão. É uma lei federal e as empresas têm que cumprir. Lei estadual. Deixa eu acelerar aqui para não cansar vocês. Estou cansando vocês? Estou sendo muito chato? Ó, lei estadual. É aquela elaborada pela Assembleia Legislativa do Estado e vale para o território do Estado. A primeira lei do Estado é a Constituição Estadual. A Constituição de 88 deu aos estados e aos municípios a prerrogativa de elaborar as suas constituições próprias, né? Então, nós temos a Constituição do Estado de São Paulo. Exemplo de duas leis estaduais também. Uma, essa é de janeiro de 2019, promulgada agora pelo governador Dória, que fala o seguinte, ó, fica proibido o consumo de bebida alcoólica nas dependências dos postos de combustíveis no estado de São Paulo, né? Exceto no interior das lojas de conveniência, ou se tiver um restaurante, um bar, um local específico para isso, tá certo? Mas que não pode ficar ali no meio. O objetivo disso é acabar com uma onda que está do pessoal acabar se reunindo nos postos de gasolina, fica lá, tarará, e sai depois dirigindo, provocando acidente, fazendo barbaridade. É uma lei estadual. Ela prevê penalidade. Se o dono do estabelecimento permitir isso, ele, além de multado, ele pode ter o seu estabelecimento lacrado. Uma outra lei que começou como lei estadual, depois virou uma lei nacional, é a que proíbe fumar em ambiente fechado. O Estado de São Paulo, em 2009, foi pioneiro. Na época, o governador era o Serra. Ele proibiu fumar em ambiente fechado. Por que que o Estado de São Paulo, e hoje o Brasil, adotou essa norma? Por que que é proibido fumar em local público fechado? Tem que ter um objetivo, uma finalidade. Sabe por quê, gente? O cigarro, a fumaça do cigarro, é responsável por muitas doenças, a principal delas o câncer. O que é pior, que essa doença ela pode se instalar não apenas em quem fuma. O padre Haroldo fala que o cigarro, a definição dele, é um canudo que une um idiota de um lado e uma brasa do outro lado. Mas assim, quando a pessoa está fumando, ela coloca dentro do seu organismo cerca de 4.700 substâncias químicas. Sabia ou não? Está inclusive no rótulo. Aliás, vale tanto para o cigarro normal de fumo como de maconha, viu? O que libera essas substâncias é a queima, a combustão do papel, que envolve lá a erva, e da queima da fibra, da celulose, seja da cannabis, seja da folha de fumo. Essas substâncias vão para o pulmão e acabam desenvolvendo um monte de doença. Mas olha a grande sacanagem disso. A fumaça fica no ar e o fumante passivo, aquele que está do lado do que fuma, acaba também aspirando aquela fumaça e acaba também desenvolvendo doenças. Então, para proteger o que não fuma, o Estado de brasileiro, antes, eu lembro que quando você estava num lugar, nego fumando, você se incomodava, você estava incomodado com o cigarro, os caras falavam, o incomodado que se mude. Vocês já ouviram essa frase alguma vez? Era comum antes. Hoje não é assim. Ele não pode fumar. Você quer fumar? Você que vai fumar lá fora. Eu fui da época,
Se eu falar, vocês não acreditam. Por exemplo, você ia no avião, quando você ia reservar o assento do avião, eles perguntavam, é fumante ou não fumante? Aí pegava assim, da asa para trás é não fumante, ou não lembro, da frente. Como se a fumaça respeitasse limite, né? Restaurante, você ia no restaurante, você chegava, o cara, você quer local de fumante ou não fumante? Hoje não tem mais isso. Essa lei foi feita para proteger a saúde das pessoas, reconhecendo que o cigarro e a fumaça do cigarro é nociva à saúde. Enfim, é só para dar um exemplo, começou no estado de São Paulo, hoje está no Brasil. Leis municipais. A primeira lei municipal é a lei orgânica do município. Todo município tem a sua lei orgânica. Ela é chamada de lei orgânica, mas é como se fosse a constituição do município. A nossa lei orgânica de Campinas, olha como eu sou velho, hein? Estou virando jurássico. Eu fui vereador constituinte. Em 1989, eu estava exercendo o meu primeiro mandato de vereador. Ajudei a elaborar a nossa lei orgânica. Fantástico. Isso aí, para o meu currículo, é maravilhoso, adoro. Mas a lei orgânica estabelece como o município de Campinas, o município de Vinhedo vai ser administrado, organizado, né? Isso é importante, tem muitas coisas que estão lá estabelecidas. Vou dar exemplo de 2 leis municipais. Vocês já ouviram falar da lei do pancadão? Já. Ó, para a infelicidade de alguns ou alegria de outros, eu sou o autor dessa lei. Eu não sei se eu vou ser vaiado ou aplaudido aqui. Obrigado, obrigado. Olha, gente, eu como vereador não sou um cara iluminado que sei tudo. Sabe como surgiu a ideia de elaborar essa lei? Um dia eu estava no meu gabinete e um casal, 70 e poucos anos, seu Sebastião e Dona Yara, não lembro, não esqueço até hoje. Ele chegou lá e falou, Rossini, olha, precisa ajudar a gente. O que foi? Falou, eu sou aposentado, peguei meu dinheiro de aposentadoria, comprei uma casinha lá no bairro São Martim. Quem está indo lá para Matão, Sumaré, depois de São, aquela região dos Amarais, para lá. Ele falou, eu comprei uma casinha lá. Só que em frente à minha casa tem uma praça, uma quadra, não lembro, que chega sábado à tarde, domingo, o pessoal junta um monte de carro lá, com aquele som alto, e fica uma bagunça, um inferno. Eu não consigo assistir televisão na sala da minha casa. Eu não consigo conversar com a minha veinha. Eu não consigo dormir. E eu vou falar com eles, o pessoal é ignorante, sai briga, eu tenho que sair de casa, eu quero vender aquilo que era para ser o meu, está virando, né? Gente, aquilo me sensibilizou. Aí eu fui pesquisar, já existe lei do silêncio, que é proibido às pessoas, depois de determinada hora, ou ao longo do dia, produzir som acima de 80 decibéis ou até 55, a lei do silêncio. Existe a lei, que é uma lei de... a perturbação ao sossego é crime. Perturbar o sossego, tá? Tem uma lei federal que fala disso. Tem uma portaria do Detran, uma resolução do Detran, que proíbe o veículo andar com som acima de tantos decibéis. Você já tinha 3 leis. Quando tinha esses eventos, a pessoa reclamava, a polícia ia lá, o cara diminuía, aí a polícia saiu, o cara de novo. Aí eu falei, meu Deus, preciso fazer alguma coisa. Aí eu fui buscar na Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais, um princípio que eu incorporei nessa lei do pancadão. A Lei de Crime Ambiental fala que é crime você produzir poluição, você poluir. E uma das formas, o som alto, o excesso de ruído, é um tipo de poluição, sabia? A poluição sonora, que pode provocar dano à saúde, um monte de coisa. Aí eu fui pegar nisso e tipifiquei como crime também a poluição sonora. E o princípio dessa lei é assim, quando você produz poluição, você tem uma torneira jogando líquido contaminado no solo, você está contaminando o solo, lençol freático. A primeira obrigação que diz a lei é assim, você cessar a fonte, fecha a torneira. Só que você já praticou o crime. Você tem que depois resolver, né? O som é a mesma coisa, não adianta você estar com o som lá em cima, o cara chegou, você abaixou, você já praticou o crime. E aí a lei de Campinas apreende o carro, o cara vai pagar uma bruta multa. Aliás,
ainda dá um tempinho, vale a pena falar. Nós fizemos audiência pública aqui na Câmara, debate, a imprensa divulgou, e quando foi promulgada a lei, 2 policiais militares um dia vieram no meu gabinete e falaram: Rossini, vereador, o senhor sabe o que é um pancadão? Eu falei: é claro que eu sei. Ele falou: o senhor não sabe. Ó, no sábado nós vamos estar de serviço. Se você quiser ir com a gente vai visitar um pancadão. Eu topei. Aí fui com eles na viatura, e nós fomos lá na Praça da Concórdia, no Campo Grande. Eu não sei se alguém conhece. Era sábado, quase 10 horas da noite. Eles pararam a viatura uns 500 metros da praça. Aí eu desci da viatura, já a 500 metros eu comecei a escutar o pum, 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 pum. Aí eu fui descendo. Quando eu cheguei, as luzes da praça já tinham desligado, estava meio escuro. Eu pisei na praça assim, já fiquei meio louco por tabela, né? Porque acho que tinham 5, 6 carros, umas 300, 400 pessoas. Tudo adolescente, Jó. Todo mundo com uma garrafa, uma latinha de alguma coisa na mão. Gente, eu vi, ninguém me contou, na hora que eu estava passado, um casal transando assim, ó, na praça, na grama, sem nenhum pudor. E na hora que eu vi aquelas menininhas, eu falei: meu Deus, eu não tinha consciência mesmo do que era um pancadão. O comportamento que aquele evento estimulava. E quando acabava o pancadão, o pessoal saía em horda, acabando, destruindo a orelha público, enfim, era um inferno. E enquanto durava, no raio de mais de 500 metros, ninguém dormia, ninguém assistia televisão, a pessoa doente, criança novinha, aquele negócio. Então a lei, graças a Deus, não vou falar que zerou, mas diminuiu muito esse problema na nossa cidade, né? Para a felicidade de muitos. Aliás, assim, eu não sou contra o lazer. Todos nós temos o direito ao lazer, à diversão. Mas o meu direito ao lazer não pode se sobrepor ao seu direito ao sossego, à tranquilidade. Eu não posso te importunar. Isso vale para a minha casa, não é porque você está na sua casa que você pode botar um som lá no quintal e na madrugada. Você não pode incomodar o vizinho. Isso é princípio de cidadania. Deixa eu acelerar aqui. Essa palestra de cidadania eu faço há muito tempo, porque eu já sou antigo aqui. Uma vez eu estava numa escola lá na região dos Diques, falando da lei de trânsito, e que um dos deveres do cidadão é respeitar a sinalização, atravessar na faixa de pedestre. A faixa de pedestre é um local, a prioridade é o pedestre. Em alguns países, se você estiver atravessando na faixa, o carro para, ele para porque a prioridade é o pedestre. Aqui deveria ser assim. Cuidado, né? Não vai exercer esse direito, porque hoje, infelizmente, muitos motoristas, né? Aí eu falava isso, aí um garotinho, acho que 11 anos, fala: mas Rossini, você fala que a gente quer atravessar na faixa, aqui na escola não tem sinalização. Outro dia um aluninho foi atropelado. Toim. Isso despertou em mim, falei: preciso fazer alguma coisa. Aí eu fiz um projeto de lei, virou lei, e hoje em Campinas a prefeitura é obrigada a desenvolver e implantar projeto de sinalização ao redor de todas as escolas, como medida de proteção e segurança aos alunos, e também como ajuda até a desenvolver a cidadania. Só para dar um exemplo de lei municipal. Gente, depois que a gente viu, estou acabando já, qual é o papel do cidadão, então, depois que a gente... Vamos refletir um pouco agora? Você quer ser cidadão, cidadã? Que papel a gente deve ter? Eu costumo dizer que o cidadão é o resultado das suas atitudes. Atitudes. Vocês que estão iniciando a sua carreira profissional, vocês têm que aprender o que vai fazer a diferença no sucesso, no progresso, na conquista de vocês nas empresas, é aquilo que a gente chama de chá. Já viu chá? É conhecimento, habilidade e atitude. Você tem que conhecer do riscado, se estudar, conhecer administração, engenharia, conhecer. Habilidade é praticar, saber fazer aquilo que você sabe. E atitude de quem? Assim, conhecimento é o saber, habilidade é saber fazer. E atitude é querer fazer. Não adianta você conhecer, saber e não querer fazer. Então, a atitude faz a diferença. Então, algumas atitudes consideradas cidadãs. Como, que eu acho que é bom a gente pensar nisso. Respeitar as leis, a primeira delas. Você respeita as leis?
Está na base da cidadania, ser respeitador das leis. Lutar pelos seus direitos, mas respeitar, cumprir seus deveres. Respeitar o próximo. Esse sentido de cidadão, você não vive sozinho na sociedade, entender que também aquele que está do teu lado, vizinho, na escola, no trabalho, também tem direitos. Respeite o próximo. Fundamental. Respeite o meio ambiente, não jogue papel no chão, lixo na rua, não destrua a árvore, a natureza. O meio ambiente é importante para você ter qualidade de vida, saúde. Ser participativo, participe da comunidade onde você vive, da associação de moradores, da comunidade da igreja, do grêmio estudantil, né, da empresa. Participe, seja ativo, participe. Cidadania ativa. Seja disposto, estou aqui, precisa de alguma coisa, o que eu posso ajudar? O que eu posso ser útil? Consumo racional, gente. O cidadão, ele não escova o dente com a torneira ligada. Você abre a torneira, e a água... Além de estar fazendo o teu pai pagar uma conta mais alta, você está consumindo excessivamente, de forma desnecessária, um recurso natural, né? Não chega em casa, acende a luz da sala, do quarto, liga o computador, o rádio, a TV. Para. Consumo consciente, né? Isso é fundamental. Uma coisa, o cidadão denuncia qualquer violação de direito. Você não pode se calar quando você vê alguém tendo o seu direito prejudicado. Você não vai prejudicar o direito de ninguém e não vai admitir que alguém faça isso com quem quer que seja, inclusive com você. Ixi. Aqui, ó. Ser solidário, se importar com os outros, campanha do agasalho. Você tem um monte de blusa lá que faz 30 anos que você não usa. Doe para quem precisa. Ajude o ceguinho a atravessar a rua, né? Se importe com o próximo. Meu, isso aqui é uma coisa... faz a diferença. Lute pelos seus direitos. Não deixe que seus direitos sejam surrupiados, né, feridos. Também observe seus deveres. Conheça seus limites, né? Nós temos limites de atuação em casa, no trabalho, na escola, na sociedade. Eu tenho liberdade para muita coisa, mas um princípio básico do iluminismo, Revolução Francesa. A minha liberdade termina quando começa do próximo. Eu tenho que saber esses limites. Isso para o cidadão é fundamental. Seja ético. Você tem o direito de vencer, ser feliz, progredir, mas não precisa prejudicar ninguém. Não precisa burlar as leis. Eu sei que vocês não fazem isso, né? Ser ético é, por exemplo, não se corromper. Uma das formas de corrupção, a gente às vezes aprende na escola. Sabia ou não? Quando um aluno cola na prova, vocês nunca fizeram isso, eu sei. Mas você está tirando vantagem de forma indevida de uma situação. Ser ético é assumir, ó, a prova não é saber se você vai tirar 8 ou 9, é você medir o teu conhecimento, até se a escola está te ensinando direitinho, é uma medida importante até para melhorar, aprimorar a escola. Seja ético. Como ser cidadão no cotidiano para liberar vocês? Na família. Como é que é você cidadão na sua família? Você exerce a sua cidadania na sua família. Toda família tem uma estrutura familiar, eu não sei a sua realidade pessoal, pai, mãe, tio, avô. Os pais têm um papel diferente do filho na família. A gente tem que respeitar a autoridade do pai. A gente tem que saber que na nossa casa nós temos obrigações, sim. Né? Eu aprendi com a minha esposa. Olha só que loucura que eu era tão idiota. Por exemplo, hoje, vou falar aqui para vocês, eu faço xixi sentado em casa. Sabia ou não? Tenho uma filha. Essa coisa de você chegar lá, viu, homem, menino? Shhh, com a tampa abaixada, a névoa. Aí a tua mãe, a tua irmã, depois vai sentar naquilo. Então, eu desenvolvi qual é o meu comportamento e atitude que eu tenho de ter dentro de casa para respeitar a minha família. Então, a gente deve pensar como é que você é cidadão. Você está lá, o último bife da mistura, você já comeu, que se dane, vou lá e acabo com o outro, teu irmão fica sem.
Família. Na escola, a educação é um direito de todos. Você tem direito de estudar, de aprender. Para aprender, você tem que ter direito de prestar atenção, de perguntar, de questionar para o professor. Agora, às vezes, as pessoas têm vergonha de perguntar porque o cara do lado vai falar orelhudo, burro. E fica... O cara está prestando atenção na aula daquela matéria que vocês mais amam, matemática, que eu sei, né? Aí ele quer prestar atenção naquela forma, aquele raciocínio, e o cara fica cutucando, enchendo o saco. Ele está desrespeitando um direito de quem está lá para aprender. Então, a tua atitude, teu comportamento dentro da escola tem que ser cidadã. As escolas têm normas, regras, uniforme, horário para entrar, sair, chamada. Respeite isso. Seja um cidadão também na escola. Você é reflexo das suas atitudes. Como é que as pessoas olham para você? Na empresa, sei que estão iniciando uma carreira profissional, as empresas têm normas, regras. Você, como aprendiz, estagiário, um dia funcionário, você vai assinar um contrato de trabalho, cumpra a sua parte. Faça a tua tarefa, faça bem feito. Tem um livro de William Nelson que fala da expectativa suprema. Sabe qual é a expectativa suprema? É uma frase. Faça tudo o que você tem que fazer, não espere que lhe peçam. Você sabe o que você tem que fazer, ninguém precisa te cobrar, ficar fiscalizando, vigiando. O cidadão é proativo. Comportamento, atitude. Assim, acabou teu trabalho, fala para o cara do lado, precisa de ajuda, posso te ajudar? As palavrinhas mágicas, bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, dá licença, obrigado, fazem a diferença nas relações, são atitudes cidadãs. Muda a qualidade de relação que você tem na empresa, na família, no trabalho. Na sociedade em geral, quem frequenta a igreja, você tem que saber qual é o seu papel na igreja. O que as pessoas estão indo buscar lá. Como é que você deve se vestir, como é que você deve se portar. O silêncio que você deve fazer. Na praia, todos nós gostamos de ir para a praia divertir, mas a gente deixa a praia desse jeito na hora que a gente chega, ainda que não seja praia, Lagoa do Taquaral, Parque Ecológico, não sei o quê. A gente vai, febre, larga aquele... Para. Olha a atitude cidadã dos japoneses. Lembra na Copa do Mundo aqui no Brasil? Que deixou todo mundo surpreso? Quando tinha jogo do Japão, a torcida do Japão acabava o jogo, eles ficavam lá recolhendo tudo que tinha. Não são obrigados, não é o país dele, mas é da cultura deles. Respeito ao ambiente. Isso é educação, a gente aprende, atitude. No clube de futebol, na festa, onde você vai, como é que você se comporta nesses ambientes? Né? Você respeita quem já dirige, né? O espaço de estacionamento deficiente, idoso. Quantas vezes a gente vê as pessoas não estão nem aí? Né? Ó, algumas pessoas são considerados cidadãos da humanidade, porque ao longo da sua vida pensaram coisas, fizeram coisas que marcaram a história da humanidade. Vou lembrar alguns aqui. Ó. Mahatma Gandhi. Leiam comigo essa frase, todo mundo ali. Ó. Seja... Alto, vai. Seja... Mais uma vez, eu quero ouvir a palavra de todo mundo, a voz de todo mundo. Lê lá, ó. Se esse mundo não está legal, se tem muita injustiça, se tem muita coisa errada, se tem muita gente sendo sacaneada, sofrendo, não seja você mais um a piorar as coisas no mundo. Seja você a mudança que você espera no mundo. Aqui, leiam comigo também, olha lá. Não pergunte. John Kennedy, não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Nós temos muita coisa errada no Brasil, mas temos muita coisa boa. O que você pode fazer para melhorar esse país? Sendo um cidadão respeitador, consciente, não sendo você mais um que vai piorar as coisas. Outra aqui, ó. Vamos lá, todo mundo. O que me preocupa, pode ler. O que me preocupa não é o grito dos maus, e sim
o silêncio dos bons. Martin Luther King. Gente, o que ele está falando aí? Não se conforme com uma injustiça. Quando você vê alguma coisa errada, denuncie, não se cale. Use a sua cidadania ativa, positiva, para denunciar violações de direito, o que está errado. Não se conforme com o que está errado e acha que é tudo normal. É isso que ele está querendo dizer para a gente. Vai, mais um, vamos lá? Tudo que você não puder contar, que você tiver vergonha de falar o que fez, não faça. Immanuel Kant, é um princípio da ética. Se você tiver vergonha de falar para alguém, para o teu namorado, teu irmão, teu pai, tua irmã, que você fez alguma coisa, antes de fazer, não faça, porque tem coisa errada. Isso é um freio para você saber controlar suas atitudes. Pense nisso. E, por último, todo mundo. Onde não há lei, não há liberdade. Em todos os ambientes que a gente vive, existem leis. Às vezes não são leis elaboradas pela Câmara, são normas, regras de conduta, de comportamento, códigos de ética. Essas normas existem para que você possa exercer na plenitude a sua liberdade. Esse negócio de que é proibido proibir, para. Um dia talvez a gente tenha essa consciência, mas a lei é fundamental para você poder exercer a sua liberdade plenamente, sem prejudicar ninguém. Isso tudo, gente, faz a diferença. Então, obrigado, jovens cidadãos, pela paciência, pelo respeito. Espero... Foi muito legal estar aqui e ver como vocês olhavam para mim. Espero que estavam prestando atenção, né? Mas, exercite a sua cidadania. E depois vocês falem comigo daqui a 10 anos que isso fez a diferença na sua vida. Você vai se tornar uma pessoa melhor, um cidadão melhor e vai realizar os seus sonhos e ser feliz. Vamos com Deus. Obrigado. TV Câmara, Campinas.